Você está aqui. Não é uma coincidência. A tela que você vê agora, as palavras que chegam até você, não são o resultado de um algoritmo aleatório. O universo, o destino, o próprio céu, eles se alinharam para te guiar a este momento. Você sente, não é? Aquele arrepio na espinha, aquele nome que surgiu na sua mente no exato instante em que você viu este título. Isso não é sua imaginação. É uma advertência divina. Não ignore. Não tente simplesmente deixar de lado. A escolha que você faz nos próximos minutos pode determinar o curso de todo o seu destino. Feche os olhos por um segundo e sinta essa verdade ecoar dentro de você. O que você está prestes a ouvir não é apenas mais uma história. É a sua história. É sobre o propósito eterno que une você a essa pessoa. Se esta mensagem ressoa com a sua alma, se ela toca em algo que você já sentiu, mas nunca conseguiu nomear, eu te convido a um ato de fé. Inscreva-se neste canal. Faça isso não apenas para se manter conectado, mas como um pacto, uma declaração de que você está pronto para abraçar a verdade. O contrato divino. Você precisa entender algo que a maioria das pessoas ignora. Os encontros mais significativos da sua vida não são aleatórios. Quando seus caminhos se cruzaram com os daquela pessoa, não foi por acaso. Não foi um simples tropeço do destino. Foi um encontro divinamente orquestrado, escrito nas estrelas muito antes de vocês se encontrarem. Você se lembra do primeiro momento? Talvez tenha sido um olhar que perfurou sua alma, uma conversa que parecia estranhamente familiar, ou aquele arrepio que subiu pela sua espinha, sussurrando: preste atenção. Isso não é comum. Aquele momento foi a assinatura do céu em uma conexão que, um dia, se tornaria um campo de batalha. Não porque faltava valor a vocês, mas porque essa união carrega um imenso propósito. Existem relacionamentos que passam pela sua vida como sombras, desaparecendo ao pôr do sol. Mas há aqueles que permanecem, que deixam uma marca inexplicável na sua alma. Essa pessoa não é apenas mais alguém na sua jornada. Ela está ligada à sua missão. Sua presença na sua vida é feita para te moldar, te desafiar e te impulsionar para mais perto do destino que o universo preparou para você. É por isso que o vínculo parece tão diferente, tão pesado e tão inabalável. Mesmo quando as provações tentam destruí-lo, ele resiste, pois nunca foi construído por intenção humana, mas por instrução divina. Não se trata de ideais românticos ou de fantasia. É sobre propósito. O universo não conecta seus escolhidos a pessoas sem uma razão. Às vezes, a pessoa à sua frente carrega as chaves para portas que você não pode abrir sozinho. Às vezes, ela é um espelho que expõe partes da sua alma que você nunca quis encarar, mas que precisa para crescer. Às vezes, essa pessoa foi designada para caminhar ao seu lado quando as tempestades rugem, para que a promessa dentro de você não seja abortada na solidão. Cada detalhe tem um significado. Cada conversa, cada desafio, cada reconciliação está tecendo uma tapeçaria muito maior do que suas emoções podem compreender. A guerra invisível. Aqui está o mistério. O inimigo, a sombra, o caos, ele vê o propósito mesmo quando você não vê. Ele sabe o perigo de duas almas alinhadas sob a vontade do universo. Ele sabe o que acontece quando o propósito colide com a unidade. É por isso que os ataques se intensificam. É por isso que a confusão se instala. É por isso que as dúvidas sussurram mais alto à noite. Quanto mais forte a luta, mais clara se torna a prova. Porque a escuridão não gasta sua energia em conexões sem sentido. Ela só luta contra o que ameaça seu reino. Lembre-se desta verdade e grave-a em seu coração. Quando uma história é escrita por uma força maior, o inimigo luta contra ela com mais força. É por isso que você sente tanta resistência. É por isso que você questiona: por que isso dói tanto? Se é divino, por que é tão difícil? Dói porque importa. É pesado porque é sagrado. Se a conexão não tivesse um peso eterno, ela teria se dissolvido facilmente, silenciosamente, sem luta. Mas o fato de você ainda estar aqui, ainda ligado a essa pessoa em espírito, ainda incapaz de deixar ir apesar de toda a tempestade, é a evidência do propósito divino. Você percebe agora? Aquele primeiro encontro não foi apenas o começo de um relacionamento. Foi a faísca de uma missão. O universo colocou algo dentro desse vínculo que nenhum de vocês entende completamente ainda. E a escuridão fará de tudo para destruí-lo antes que você perceba o que ele realmente é. É por isso que você deve se agarrar. Não cegamente, não passivamente, mas com discernimento,
com oração, com uma fé inabalável de que o universo planejou não pode ser desfeito pelo caos. Sinta isso profundamente. Você está em solo sagrado. A conexão nunca foi um erro. Era o plano. E no momento em que você finalmente entender isso, toda batalha que você está enfrentando fará sentido. E agora, permita-me deixar uma pergunta para queimar no seu coração. Se o próprio universo se deu ao trabalho de entrelaçar seu caminho com o dessa pessoa, você se atreveria a tratar isso como algo comum? Ou você começará a ver isso como o campo de batalha que realmente é? A verdadeira batalha. Você precisa abrir os olhos para a verdadeira batalha em que está. Não se trata de argumentos, mal entendidos ou de momentos de silêncio. Não se trata de conflitos de personalidade ou das feridas que ressurgem de tempos em tempos. O que você está vivenciando é muito mais profundo, muito mais sombrio e muito mais calculado do que o olho natural pode ver. A tensão que você sente, o desânimo que pesa no seu peito, o pensamento súbito de apenas desistir, nada disso se origina da pessoa à sua frente. É a escuridão plantando estrategicamente sementes de derrota, na esperança de que você entregue uma aliança que mal começou a entender. O método do inimigo é sempre sutil. Ele não aparece agitando uma bandeira de destruição. Em vez disso, ele sussurra. Ele amplifica pequenos problemas até que pareçam montanhas impossíveis. Ele pega um desacordo e o estende para uma narrativa que diz: veja, isso nunca vai funcionar. Ele traz de volta velhas feridas e as disfarça de verdades atuais, fazendo você acreditar que a história está condenada a se repetir. Sua estratégia não é a força bruta. É a erosão. Ele não precisa destruir você de uma só vez. Ele só precisa desgastar sua fé, centímetro por centímetro, até que você, por vontade própria, solte o que o universo uniu. E aqui reside o perigo. Se você se render agora, você não está apenas se afastando de uma pessoa. Você está se afastando de uma missão divina. Esta conexão não é apenas sobre companheirismo. É sobre o propósito de um reino maior. Há batalhas que você nunca foi feito para lutar sozinho. Existem propósitos que você nunca foi feito para carregar sem ajuda. O universo alinhou você com essa pessoa por uma razão. E se você decidir ir embora nesta temporada, você também abandonará a própria missão ligada à sua união. A escuridão sabe disso e é por isso que é implacável. Ela sabe que, se você permanecer, você verá frutos que a aterrorizarão. Mas se você sair, ela vence sem mover um único dedo. Pense nisso. Quantas vezes você já pensou em desistir, apenas para sentir uma dor profunda por dentro, como se algo maior estivesse te puxando para trás? Essa dor é o seu espírito reconhecendo que esta batalha não é sobre emoção. É sobre destino. Você pode sentir nos seus ossos que a briga é maior que vocês dois. Isso porque o inimigo não está lutando contra o seu relacionamento. Ele está lutando contra o efeito dominó que ele criará se sobreviver. O teste do fogo sagrado. Quando dois escolhidos se unem na fé, eles se tornam uma arma contra a escuridão. Eles quebram ciclos. Eles curam linhagens. Eles liberam bênçãos não apenas para si mesmos, mas para gerações futuras. É por isso que a escuridão está tão desesperada para destruir sua união antes mesmo de você perceber o poder que carregam juntos. Pergunte a si mesmo com honestidade brutal: a voz que me diz para sair é realmente do universo ou de alguém que teme a minha união? O universo nunca fala com medo. Ele nunca sussurra a desesperança. A voz que te guia traz paz mesmo na correção, direção mesmo na confusão, clareza mesmo no silêncio. Se a voz que você está ouvindo apenas te empurra para desistir, então você deve discernir sua fonte. O inimigo imitará a lógica. Ele usará a emoção. Ele disfarçará a derrota como sabedoria. Mas no fundo, seu espírito sabe a diferença. Não se deixe enganar. A tempestade ao seu redor não é prova de que a conexão é fraca. É a prova de que ela é poderosa. Se não tivesse significado, a escuridão te deixaria em paz. Ela não gasta recursos com o que não representa ameaça. O fato de você estar sob cerco é a evidência de que sua conexão tem peso no reino espiritual. E se você soltar agora, você entregará a vitória não apenas sobre seu relacionamento, mas também sobre a missão que o universo te confiou através dele. É aqui que surge a urgência. Você não pode se dar ao luxo de se render. Não agora. Não quando as apostas são tão altas. Sua perseverança não é apenas sobre amor. É sobre obediência àquele que trouxe essa pessoa para sua vida com intenção divina. Se você for embora muito cedo,
Nunca saberá o que teria sido desbloqueado se você tivesse permanecido. E se você perseverar, um dia você olhará para trás e perceberá que cada batalha foi uma preparação para um avanço. Pare por um momento e deixe isso afundar. A tensão que você sente não é a prova de que você deve desistir. É a prova de que você está perto de algo que o inimigo teme. Os ataques são altos porque o propósito é ainda mais alto. E então eu pergunto novamente, deixe que ecoe em seu espírito enquanto continuamos. De quem é a voz que você está realmente ouvindo? A do universo que projetou seu futuro, ou a da escuridão que teme por ele? O padrão dos campeões. Ouça isto com toda a força do seu espírito. O próprio peso que você está carregando agora, o conflito que parece insuportável, o silêncio que ecoa como abandono e a dor que te faz questionar se vale a pena. Nada disso é prova de fracasso. Eles são prova de propósito. Antes de cada avanço divino, as batalhas se intensificam. Essa não é apenas a sua luta. Este é um padrão tecido na própria história da humanidade. Pense em José, um jovem que carregava sonhos dados diretamente pelo universo. Sonhos de influência, de liderança, de elevação. Mas antes que esses sonhos pudessem se manifestar, José foi traído por seus próprios irmãos, jogado em um poço, vendido como escravo, falsamente acusado e jogado na prisão. Anos se passaram em correntes, e deve ter parecido que a visão que o universo lhe deu era uma piada cruel. Mas o que José não via na masmorra era que a prisão era o estágio final antes do palácio. Cada dia de provação o estava preparando para carregar a autoridade para a qual foi destinado. A provação não era prova de que ele havia sido abandonado. Era prova de que seu propósito era poderoso demais para nascer sem resistência. Ou olhe para Davi, ungido rei ainda quando era um simples pastor. O óleo do destino escorria por sua cabeça. E, no entanto, em vez de um trono, ele se viu correndo por sua vida, caçado por Saul, escondido em cavernas, vivendo como um fugitivo. Imagine o tormento, sabendo que o universo o escolheu para a grandeza, mas sendo forçado a viver nas sombras. Mas aquelas cavernas não foram desperdiçadas. Elas foram o campo de treinamento onde Davi aprendeu a adorar na escuridão, a liderar homens na batalha e a depender de uma força maior de maneiras que o palácio jamais poderia ensinar. O esconderijo não era uma punição. Era uma preparação. E então Jó, um homem justo diante do universo, ainda assim despojado de tudo, família, riqueza, saúde, dignidade. Seus amigos zombaram dele. Sua esposa disse para ele amaldiçoar o universo e morrer. E nas cinzas de seu sofrimento, Jó fez as mesmas perguntas que você deve estar fazendo agora. Por que eu? Por que isso? Porque parece que o céu está em silêncio quando eu mais preciso. Mas o fim da história de Jó revela a verdade. Ele foi restaurado, suas bênçãos foram dobradas, e seu testemunho foi usado como um pilar de fé para gerações futuras. O sofrimento de Jó não foi sem sentido. Foi a prova de que sua fé era mais forte do que o fogo. Você vê o padrão? A prisão de José, a caverna de Davi, as cinzas de Jó, todos foram estágios de esmagamento antes da glória. E agora olhe para sua própria vida. O conflito em sua conexão, o silêncio que te faz duvidar, a dor que te tenta desistir. Estes não são acidentes. Estes são os fogos que refinam, as tempestades que confirmam que você está carregando algo que a escuridão desesperadamente quer destruir. Ela não desperdiça suas armas com o que não tem futuro. Ela só mira naquilo que a aterroriza. E o fato de que suas provações foram tão intensas, tão implacáveis, é a evidência de que você foi procurado o tempo todo. Você não está nessa tempestade porque foi esquecido. Você está nessa tempestade porque foi escolhido. E a resistência é a maior confirmação de que a promessa está próxima. É sempre mais escuro antes do amanhecer. Os ataques mais ferozes acontecem quando a escuridão sente que está ficando sem tempo. E agora, a pressão que você sente não é o fim. É o sinal de que a entrega do universo está mais perto do que nunca. Então, deixe-me perguntar isto e deixe queimar dentro de você. Se José tivesse desistido na prisão, se Davi tivesse se rendido na caverna, se Jó tivesse amaldiçoado em suas cinzas, seus destinos teriam sido cumpridos? Não. E o mesmo é verdade para você. A provação em que você está não é o capítulo final. É o teste final antes do avanço. E aqui está o segredo que a escuridão não quer que você veja. A provação não está te destruindo. Está te provando. Ela está provando seu amor, provando sua fé, provando sua resistência. E quando a fumaça se dissipar,
Você não apenas sobreviverá, você se levantará com a evidência de que seu propósito sempre valeu a pena lutar. Não desista antes do milagre. Há um perigo maior do que a tempestade lá fora. É o perigo de desistir muito cedo. Muitas promessas foram enterradas, não porque o universo falhou, mas porque as pessoas desistiram antes que o tempo do céu se manifestasse. E agora, você está parado nessa mesma encruzilhada. A tentação de ir embora parece pesada, quase lógica, quase razoável. Mas deixe-me te dizer isso com fogo na voz: se você se render muito cedo, corre o risco de abortar a própria promessa que foi preparada para você em segredo. Pense em uma semente plantada profundamente no solo. Quando você a cobre com terra, ela desaparece da sua vista. Dias se passam, semanas se passam, o solo parece o mesmo, silencioso, parado, inalterado. E neste silêncio, a dúvida sussurra: nada está acontecendo. Talvez a semente esteja morta. Talvez este solo seja estéril. Mas abaixo da superfície, invisível aos seus olhos, as raízes estão se formando. A vida está se agitando. O invisível está trabalhando mais do que o visível. Se você desenterrar a semente muito cedo porque não pode ver o progresso, você mata o próprio milagre que estava a momentos de romper. É isso que acontece quando você deixa a frustração te levar a abandonar o que uma força maior ainda está construindo. Só porque você ainda não vê a mudança naquela pessoa, só porque você não ouve as palavras que anseia ouvir, só porque a situação parece estagnada, isso não significa que o universo está em silêncio. Ele é o mestre jardineiro. Ele trabalha em lugares escondidos primeiro. Ele fortalece as raízes antes de permitir o fruto. E se você sair agora, nunca verá o que estava prestes a surgir do solo da sua perseverança. O progresso no reino espiritual raramente é óbvio no início. Muitas vezes, ele se esconde à plena vista. Silêncio não significa ausência. Atraso não significa negação. E confusão não significa que o universo abandonou o plano. Você pode estar na sala de espera do seu milagre, mas a impaciência está sussurrando que a porta está trancada. Não, a porta não está trancada. Ela simplesmente ainda não se abriu. E se você desistir agora, pode ir embora um suspiro, uma oração, um nascer do sol antes do avanço. Deixe esta linha ecoar em sua alma. Um dia depois que você desistiu poderia ter sido o dia do seu milagre. Mais um nascer do sol, mais uma noite de oração, mais um passo de fé. Esse poderia ser o exato momento em que o universo escolhe mudar tudo. O inimigo sabe disso, e é por isso que sua maior arma não é a destruição. É o desânimo. Se ele puder te convencer a desistir cedo, ele nunca mais precisará lutar com você. Ele vence sem levantar uma mão. Pense nas vezes em que você quase desistiu. Quando pensou que tinha acabado e então, de repente, algo mudou. Quantas vezes a luz irrompeu na escuridão exatamente quando você decidiu aguentar mais um pouco? Essas memórias não são coincidências. Elas são a prova de que a força maior recompensa a resistência. Elas são lembretes de que a colheita sempre chega, mas apenas para aqueles que se recusam a desenterrar a semente. Então, eu te aviso agora, não se afaste do que o universo ainda está construindo. O silêncio que você ouve não é vazio. É construção. A espera que você suporta não é punição. É preparação. A dor que você sente não é prova de fracasso. É a prova de que algo está vivo sob a superfície, pressionando para cima, preparando-se para irromper. E a escuridão está aterrorizada com esse avanço. É por isso que desistir parece mais fácil do que nunca agora. Mas você não foi escolhido para desistir. Você foi escolhido para resistir. Você foi escolhido para sobreviver à tempestade, esperar através do silêncio, para se manter firme até que o solo se abra e o fruto seja revelado. Não permita que a impaciência escreva o final de uma história que o universo não terminou. Não negocie uma vida de promessa por um momento de alívio. E aqui está a pergunta que deve perfurá-lo enquanto avançamos. Se amanhã fosse o dia do seu milagre, você realmente jogaria tudo fora esta noite? As ferramentas da vitória. Agora que você entende o peso dessa conexão e a razão pela qual a batalha foi tão intensa, é hora de aprender a lutar. Porque não se trata de ficar parado e esperar que as coisas mudem magicamente. Você está sendo chamado a entrar em guerra ativa, mas não com armas humanas. A luta pelo que o universo te deu é espiritual. E somente aqueles que escolhem empunhar as ferramentas do céu verão a vitória. O primeiro passo é a oração. Intencional, consistente, oração direcionada.
não o tipo superficial. Não apenas palavras ditas por rotina, mas a oração que agarra o céu e se recusa a desistir até que um avanço venha. Todos os dias, levante essa pessoa diante do universo. Chame o nome dela no lugar secreto. Peça para que a sua mente, o seu coração e os seus passos sejam protegidos. Em vez de ensaiar os problemas em sua cabeça, fale bênção sobre eles. Declare vida onde a escuridão sussurra a morte. Declare clareza onde a confusão foi semeada. Declare cura onde as feridas persistiram. Porque quando você muda seu foco da queixa para a bênção, você se une ao universo em vez de alimentar as mentiras da escuridão. Em segundo lugar, resista à vontade de lutar com sua boca. Argumentos, acusações e debates intermináveis nunca construirão o que o universo ordenou. As palavras podem ser armas, mas quando ditas com raiva, elas cortam mais fundo do que você pretende. A verdadeira batalha não é vencida gritando do outro lado da mesa. É vencida de joelhos com sussurros de intercessão que ressoam no reino espiritual. Quando você se curva diante de uma força maior, você se levanta com uma autoridade que nenhum argumento jamais poderia alcançar. O inimigo não treme quando você grita, mas quando você ora. Terceiro, você deve aprender a confiar no tempo do universo, mesmo em silêncio. Silêncio não é ausência. Silêncio é estratégia. Pense em um general no meio de uma guerra. Às vezes ele não revela seu próximo movimento até o exato momento em que é necessário. O universo é o mesmo. Ele pode não mostrar tudo agora porque está trabalhando nos bastidores, orquestrando mudanças na outra pessoa, curando feridas que você não pode ver, mudando circunstâncias que você não pode controlar. Se você exigir respostas rápido demais, corre o risco de se adiantar ao plano perfeito. Paciência não é fraqueza. É guerra. Esperar com fé é uma das armas mais poderosas que você tem, porque declara que você confia mais no relógio do céu do que no seu. A vantagem final. Você não está lutando sozinho. A batalha pode parecer pesada, mas o próprio Senhor está ao seu lado. Ele não está apenas observando a distância. Ele está engajado nesta guerra. Ele luta por você. Ele luta com você e luta à sua frente. As forças do universo cercam aqueles que permanecem fiéis. A presença do Todo-Poderoso é o seu escudo. Quando você eleva sua voz em oração, o céu responde. Quando você escolhe a resistência em vez da rendição, você se alinha com um exército que a escuridão não pode superar. Então, pergunte a si mesmo honestamente, que tipo de história você quer para a sua vida? Você quer que seja a história da rendição? Aquele que foi embora quando o fogo ficou quente, que permitiu que o desânimo roubasse o que o céu tinha dado? Ou você quer que seja a história da fé? Aquele que lutou quando era mais difícil. Quem se levantou quando estava mais solitário, que acreditou mesmo quando nada fazia sentido e, por causa dessa fé, desbloqueou o impossível. As armas estão em suas mãos. Cada oração que você libera é um ataque contra a escuridão. Cada bênção que você fala é uma semente para a restauração. Cada momento de paciência é um ato de desafio contra as forças que tentam te apressar a desistir. E cada declaração de confiança é um grito para o universo que diz: eu não vou soltar até ver o que foi prometido. E então, eu te deixo na beira de uma pergunta que só você pode responder. Quando a batalha terminar, quando a poeira baixar, quando a história for finalmente contada, o testemunho será de derrota ou o testemunho de um guerreiro que lutou com o universo e viu o impossível se curvar à fé? A vitória é sua. Ouça-me agora. Isso não é o fim. É apenas um capítulo e as melhores páginas da sua história ainda não foram escritas. O que você sente hoje não é um túmulo. É uma porta. O que parece ser o silêncio não é a ausência de um poder superior. É a sua preparação. O que parece ser a beira do colapso é na verdade a beira do avanço. A força superior honra aqueles que permanecem fiéis. Ela honra aqueles que se recusam a ceder ao desânimo, que se mantêm firmes quando tudo ao seu redor grita: solte. Sua persistência não é em vão. Cada lágrima é uma semente. Cada oração é uma arma. Cada momento de resistência está armazenando uma colheita que você ainda não pode ver. A restauração está vindo. A cura está a caminho. O propósito está se revelando agora mesmo. Então eu declaro isso sobre você como fogo em seus ossos. Não renuncie a essa pessoa. Não solte o que o universo uniu. Nenhuma voz da escuridão, nenhum esquema de um poder negativo pode separar. Permaneça firme. A promessa está viva.
O propósito é real e a sua história não terminou. E agora, eu te convido para um ato profético de fé. Vá até os comentários e escreva estas palavras com total autoridade. Eu não vou desistir. Escreva como um decreto. Escreva como uma declaração. Escreva como um grito para a atmosfera. Porque quando você digita essas palavras, você não está apenas deixando um comentário. Você está selando sua decisão no próprio céu. Este é o seu momento. Esta é a sua posição. O futuro está esperando. A escuridão está tremendo e o seu testemunho está sendo escrito agora mesmo. Não desista. Não se renda. Não desista. A vitória é sua.